Bom dia, gente. Vamos começar a falar da segunda lei de Mendel. Eu prometi na aula passada, porque entre aqueles exercícios, eu olhei por cima e eu tinha visto só grupo sanguíneo. E eu prometi a vocês que eu explicaria agora como é que funciona a segunda lei de Mendel. Não se preocupem se de primeira ficar difícil entender, tá? Talvez vocês tenham que assistir esse vídeo 2, 3, 4 vezes. É por isso que eu dei esse tempo para vocês fazerem os exercícios e para vocês poderem olhar de novo, e de novo, e de novo. Porque aqui pode ser que vocês se compliquem um pouco mais, tá bom? Que seja um pouquinho mais difícil de entender. Mas vamos lá. Depois que Mendel, ele olhou para uma característica sozinha, por vez, ou seja, ele olhava primeiro a cor da ervilha, se ela era verde ou amarela. Depois ele olhava se ela era lisa ou rugosa. Depois ele olhava se as flores eram violeta ou se eram brancas, e assim por diante, né? O que ele fez? Ele começou a juntar 2 caracteres por vez. Quando ele fez isso, ele começou a deixar mais complexo o estudo, mas ele viu que um padrão também se mantinha. Querem ver? Ele escolheu, em primeiro lugar, a cor e textura da semente. Então, o que ele viu? Ele viu 2 fatores ao mesmo tempo. A cor da semente, que podia ser amarela ou verde. A gente já sabe que a cor amarela é dominante, que a verde é recessiva. E a textura da semente, ou seja, ele olhou se essa semente era lisa, que é o fator dominante, ou rugosa, que é o alelo recessivo. Então, aqui a gente tem uma semente que é duplo recessiva, ela tem 2 genes para ser verde, então VV pequeno, e RR pequeno, que é o que determina ela ser rugosa, cruzada com uma planta de semente amarela e lisa, ou seja, 2 Vs grandes para ser amarela e 2 Rs grandes, porque ela era uma semente pura, para ser lisa. Lembrem, sempre o primeiro cruzamento que ele fazia era de sementes puras. O que aconteceu? Ora, dessa geração P, ele teve os seus gametas separados. E vamos só rever o que a gente falava antes. Lembram quando eu dizia que o gameta é a metade do genótipo? Aqui da mesma forma. Mas eu não posso dividir essa metade em gametas V e gametas R. Por quê? Porque são características diferentes que estão sendo vistas, ou seja, essas características têm que estar no mesmo gameta. Então, eu divido o V pela metade e o R pela metade. E aí, eu junto eles. Olha só, o gameta possível aqui, nesse caso, como ele é homozigoto, é gameta V grande e R grande. Por quê? Porque eles têm no genótipo 2 Vs grandes e 2 Rs grandes. Então, gameta é a metade disso, que a gente sabe que é uma célula haploide. O gameta vai ter um V grande e um R grande. Já da semente rugosa, de novo, a gente vai ter a metade. Semente rugosa tem uma informação genética para a cor da semente no gameta, que é o V. Só tem esse tipo de informação, porque ele é homozigoto. E só uma informação para rugoso, já que ele tem 2 de rugoso e os 2 são iguais, então V pequeno, R pequeno. O que aconteceu com esse filho? A primeira geração de filhos nasceram heterozigotos, né? Duplo heterozigotos nesse caso. Ou seja, V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Por quê? Porque eu juntei esses 2 gametas. Até aqui eu quero saber se está tudo certo. Eu espero que sim. Olhem de novo, vejam aqui os gametas e vejam que eles juntos formaram um indivíduo híbrido que tinha características dominantes, mas era portador de características recessivas. Por quê? Porque no gameta de um dos seus pais tinha essas características recessivas, ok? Vamos agora para a parte que talvez vocês se assustem um pouco, mas antes dela vamos ver como é que se formam então os gametas. Desculpem ali, eu botei genótipo 2 e não coloquei o espaço. Depois eu arrumo, tá? Mas olha lá. Olhem lá comigo.
ele tem duas sementes, então, que ele vai cruzar. Essas duas são heterozigotas, igual que estava lá, ó. Estão vendo? V grande é V pequeno, R grande é R pequeno. Foi o que eu coloquei nesse slide. V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Olha lá. Ele tem o alelo V, que é o que determina a cor das sementes. Os gametas, nesse caso, quando é um V grande e um V pequeno, tem gametas do tipo V e gametas do tipo R. Desculpa. Gametas do tipo V grande e gametas do tipo V pequeno. Para o alelo R, que é o que determina a textura da semente, se ela é lisa ou rugosa, eu vou ter gameta R grande e gameta R pequeno. Eu vou dividir isso aqui na metade. Mas eu disse para vocês que essas informações, ambas estão no gameta ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que combinar essas informações entre si. Olha o que eu fiz. Eu juntei o V grande com R grande, um tipo de gameta possível. Eu juntei também o V pequeno com R pequeno. É outro tipo de gameta possível. Olha só. Eu tenho também V grande com R pequeno. É outro gameta possível. E aqui, V pequeno com R grande. Outro tipo de gameta possível. Ou seja, quando eu tenho um indivíduo que ele é duas vezes heterozigoto, ou seja, ele é heterozigoto para duas características, no caso aqui a cor da semente e a textura, eu vou ter 4 gametas possíveis, ok? 2 heterozigotos ao mesmo tempo são 4 gametas possíveis, certo? Esse outro aqui, por que tu não fez, professora? Porque ele é igual, tá? Então, eu vou ter todos esses gametas de um lado e eu vou ter que cruzar com os mesmos gametas do outro lado. Por quê? Porque esse indivíduo aqui tem genótipo igual. E aí, sim, a parte que talvez assuste vocês. Olha aqui, ó. Eu vou cruzar um heterozigoto com outro heterozigoto. Olha o que vai acontecer. Esse heterozigoto tem aqueles gametas que eu mostrei ali para vocês. E o outro, vamos dizer que essa é a flor, a parte feminina da flor e a parte masculina da flor, ok? Eu vou ter os mesmos tipos de gametas. Lembram ali do cruzamento? Eles são iguais. Então, eles têm os mesmos tipos de gameta. V grande, R grande, V pequeno, R pequeno, V grande, R grande, V grande, R pequeno, desculpem, V pequeno, R pequeno. É o que está ali, só que está em outra ordem. Ele deixou o V pequeno e o R pequeno por último, ó. Então, ele botou V grande, R grande, V grande, R pequeno, V pequeno, R grande e V pequeno, R pequeno, ok? Ele fez o quadro um pouco diferente. Se vocês deixassem esse quadro reto, se vocês inclinassem ele para a esquerda, vocês iam ver que vocês teriam os gametas de um lado e do outro, como no quadrinho de Pinet. Só que esse quadrinho agora tem mais casas, ok? Tem 4 casas de cada lado. São 16 filhos que a gente vai ter aqui. Olha só, quando eu junto gameta V grande, R grande com gameta V grande, R grande, eu vou ter um filho com os 2 alelos dominantes, V grande, R grande, R grande. Quando eu junto V grande, R pequeno com R grande, V grande, esses dois aqui, esse com esse, eu vou ter 2 Vs grandes, um R grande que vem daqui e um R pequeno que vem daqui. De novo, vou cruzar esse V pequeno com R grande com esse V grande, R grande. V grande sempre na frente, que veio daqui, V pequeno que veio daqui, R grande e R grande que os dois têm. Por último, V pequeno, R pequeno com V grande, R grande. De novo, letras maiúsculas na frente. V grande com V pequeno, R grande com R pequeno. V e R grandes daqui, V e R pequenos daqui. Aqui a mesma coisa, agora com V grande e R pequeno. Olha ali. V grande, R grande com V grande e R pequeno dá 2 Vs grandes, R grande e R pequeno. É o que está aqui. V grande e R pequeno com V grande e R pequeno dá 2 Vs grandes e 2 Rs pequenos. V pequeno, R grande com V grande e R pequeno, V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. V pequeno, R pequeno com V grande, R grande, dá V grande, V pequeno, R pequeno, R pequeno.
Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa, sendo que no resultado eu vou ter 9 que são amarelas lisas. Lembrem que para ser amarelo tem que ter pelo menos um V grande, olha ali, ó. São 9, ele já desenhou para a gente não se perder. Eu vou ter 3 que são amarelas rugosas. Para que são amarelas? Como são amarelas? Porque são V grandes. E rugoso é porque os R são pequenos todos, ó. Essa e essa. Eu vou ter 3 verdes que são lisas, ou seja, com Vs pequenos, os dois, e pelo menos um R grande. E eu vou ter uma só verde rugosa, que é essa aqui. A frequência, ou seja, a proporção de filhos vão ser 9 para 3 para 3 para 1. São 9 duplo dominantes para 3 dominante com recessivo, 3 recessivo com dominante e 1 recessivo. Ok? Passem de novo essa parte para poderem entender melhor, para ouvirem de novo e para não esquecer, certo? Vou ir adiante. Olha ali, de novo, ele fez o mesmo cruzamento, só que agora, ao invés do quadro inclinado, a gente tem o quadro reto, que é como a gente vai fazer no caderno. V grande, R grande, os gametas, V grande, R pequeno, V grande, R pequeno, V pequeno, R grande, V pequeno, R grande, V pequeno, R pequeno, V pequeno, R pequeno. Aqui, ele marcou de forma diferente, ó, as amarelas lisas ele marcou com um quadrado de linha inteira, as amarelas rugosas ele pintou com pontilhado, as verdes lisas são as verdes com a linha contínua, e as verdes rugosas, que é uma só, com a linha pontilhada. Estão vendo aqui, ó, esse V grande vem daqui, esse R grande vem daqui, esse V grande, esse R grande. Aqui, V grande, R grande e R pequeno. Aqui, V grande, V pequeno, R grande. Tá aqui, V grande, V pequeno, R grande, R pequeno, ok? Lembrem que sempre a letra maiúscula vem na frente da minúscula. E sempre a gente agrupa sempre por letras iguais. Não vou botar VR grande e VR pequeno, tá? É V com V e R com R sempre. Por quê? Porque os Vs tratam de um tipo de informação, que é a cor, e o R tratam de outro tipo de informação, que é a textura. Certo? Deu para entender? Olha só, então, o segundo enunciado da lei de Mendel. Mendel disse que os pares de fatores, ou seja, informações diferentes que ele olhou aos pares, que determinam características diferentes, distribuem-se nos gametas de maneira totalmente independente, formando todas as combinações possíveis. Estão vendo aqui as combinações? Dominante com dominante, dominante com recessivo, recessivo com dominante, recessivo com recessivo. É isso que ele quis dizer, que as informações, quando são distribuídas nos gametas, elas são independentes umas das outras, então o verde não está conectado com o rugoso, nem o liso conectado com o amarelo, então elas são independentes, o verde do amarelo e o verde do rugoso e o liso do amarelo são independentes, sendo que eu posso ter amarela rugosa e verde lisa, ok? E verde rugosa e amarela lisa, tá? Formando todas as combinações possíveis. Todos esses tipos de gametas possíveis. Detalhe, para não assustar vocês demais, nós não teremos quadros maiores do que quadros com 16 filhos. Esses quadros de Pinet de 4x4, tá? Não vai ter maior do que isso. No início, a gente quebra a cabeça para fazer. Façam devagar, que vocês vão conseguir entender, certo? Olha ali, eu peguei e fiz gametas e os seus genótipos para que vocês possam entender. Na verdade, essa apresentação trazia os gametas para que vocês completassem. Eu completei para ajudar vocês para aprenderem, tá? Olha ali. Se o genótipo for A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, lembrem que eu tenho que dividir no meio? Eu vou ter
A grande com B grande e A pequeno com B grande. É o que eu escrevi aqui. Dividi o A no meio. Vou ter A e A. Dividi o B no meio. Vou ter B e B. Ok? E como o B é o mesmo, é igual. Aqui, A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Eu vou ter A grande com B pequeno e A pequeno com B pequeno. Aqui, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Aqui eu tenho 4 combinações possíveis. Eu vou ter A grande com B grande, que eu escrevi aqui. A grande com B pequeno, que eu escrevi aqui. Eu vou ter A pequeno com B grande, que está escrito aqui. E A pequeno com B pequeno, que está escrito aqui. Olha só. A grande, agora eu tenho 3 alelos diferentes vistos ao mesmo tempo. É para complicar, professora? Não, meus amores, olha aqui, esse aqui é o homozigoto. Esse aqui sempre vai ser B grande. O B grande nunca vai ter variação. Por quê? Porque eu tenho só 2 B grandes, eu não tenho um B pequeno. Seria mais complicado se eu tivesse um B grande e B pequeno aqui. Mas como eu tenho 2 B grandes, eu só repeti o B em todos eles, ó. A grande, B grande e C grande. Tá aqui. A grande, B grande, vai ser sempre assim. C pequeno. Tá ali. E A pequeno, B grande, B grande, C grande. A pequeno, B grande, C pequeno. É o que tá ali. Ok? Eu tenho todas as combinações possíveis. Depois tem uma regrinha. E a regrinha tá lá na página 41 da apostila de vocês. Mostrando no primeiro quadrinho verde, lá em cima, como é que a gente faz para ver o número de gametas que vão ser possíveis. Eu vou explicar isso para vocês na próxima aula, tá? Só para não se assustarem. Olha ali, de novo, cruzamentos. A grande, B pequeno, B grande, cruzando com A grande, B grande. Eu já coloquei para vocês quais são os gametas. A grande, B pequeno, B grande, tem esses 2 tipos de gametas. A grande, B grande e A pequeno, B grande. Divide na metade e junta as letras. Aqui, quais são os gametas possíveis? Só A com B. Na hora de cruzar, olha ali, eu fiz o cruzamento deles. Parece um baita de um cruzamento, né? Não, é um quadrinho de pinê pequeno, ó. Olha ali, A grande, B grande, A pequeno, B grande. Aqui, amores, é essa linha aqui que eu coloquei aqui, tá? E A grande, B grande tá aqui, ó. É esse aqui. Fiz o cruzamento, ó. A grande com A grande, B grande, não precisa indicar de onde veio. E aqui, A grande e o A pequeno, B grande, ok? A mesma coisa nos outros cruzamentos. A grande, A pequeno, B pequeno, eu tenho, ó, A grande e B pequeno, A pequeno, desculpem, e B pequeno. Essa é a mesma coisa, ó. A grande, A pequeno, B pequeno. Tá aqui. Eu fiz o cruzamento deles, certo? E aqui de novo com mais gametas. E esse aqui, ó, como é duplo homozigoto, eu só tenho um tipo de gameta. Então aqui também parece um cruzamento gigante, né? Não foi um quadrinho bem pequeno com 4 filhotes, ok? Querem pausar o vídeo, olhar com calma? Pausem aqui, porque eu já vou passar para o próximo, certo? Se quiserem copiar no caderno, também pode ajudar bastante, tá? Quando a gente escreve, a gente aprende um pouco mais. Isso ajuda a reforçar o que a gente aprendeu, certo? Bom, aqui eu tenho um exemplo. Uma espécie de planta de cor amarela da semente. É dominante... Aliás, desculpem, vou começar a ler de novo. Em uma espécie de planta, a cor amarela da semente é dominante sobre a cor verde, enquanto a textura lisa da casca da semente é dominante sobre a rugosa. A autofecundação de uma planta dihíbrida, ou seja, ela é heterozigota para 2 pares de genes, foram obtidas 800 plantas. Pergunta-se, qual o número esperado de plantas com sementes verdes e rugosas e qual o número esperado de plantas com sementes amarelas? Amores, se são 2 dihíbridas cruzadas, é isso aqui, ó. Amarela rugosa, amarela lisa com amarela lisa, mas que são duplo heterozigotas, ó, dihíbridas, duplo heterozigotas. Ele cruzou. E ele tá perguntando lá quantas vão ser verdes e rugosas e quantas vão ser amarelas. Ele não tá perguntando se são lisas ou não. Olha lá.
No cruzamento, que é aquele quadro que eu mostrei para vocês lá, o quadro dos desenhos, que cruzou dois heterozigotos V grande, V pequeno, R grande, R pequeno, com V grande, V pequeno, R grande, R pequeno, conforme visto no experimento de Mendel, a proporção fenotípica e genotípica é essa. 9 para 3, para 3, para 1. Lembram que eu li uma por uma para vocês? Pois é, tá ali. Então, dessa forma, uma sobre 16 das sementes são verdes. Por que a gente usa uma sobre 16? Sabe por quê? Porque eu tenho 16 filhos aqui. Então, uma vai ser verde rugosa. Uma de todas as 16 é verde rugosa, ok? Que é o que está escrito aqui, ó. Uma das 16. Certo? Agora, vocês sabem de onde eu tirei. Então, ali, uma de 16 são verdes e rugosas. Então, uma de 16 vezes 800, que é o que está perguntando na pergunta, ó, 800 plantas, pergunta-se qual o número de verdes e rugosas. Tu pega as 800 e multiplica por uma sobre 16, que vai dar o resultado 50 sementes. Então, uma sobre 16 vezes 800, o resultado é 50. 50 sementes verdes e rugosas. Multiplica 800 por 1 e divide por 16, ok? Ora, a segunda pergunta, qual o número de plantas amarelas? Ora, eu tenho 9 sementes amarelas mais 3. Por que são 9 mais 3, Sra. Cris? Olha lá, vamos lá no quadrinho de novo. Contem quantas tem. Eu tenho 9 lisas, mais 3 rugosas, mas que são todas amarelas. Estão vendo que são 12, ó. 4 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? São 12 amarelas. Ele está pedindo só amarelas. Ele não pergunta se elas são lisas ou rugosas. Ali, ó. Quantas são amarelas? Ora, são 12 sobre 16. Multiplica pelas 800, que são o total. 800 vezes 12 dividido por 16 dá 600 sementes amarelas. Ok? Parece extremamente difícil de resolver, mas não é. Não é mesmo. Vocês têm as questões que na última aula eu pedi que vocês não fizessem, que deixassem para hoje. E essas questões são as questões de número 5, lá na página 49. Questão de número 5. Deixa eu ver quais são as outras. Questão de número 9. Questão 11. Questão 12. Questão 13. 14. E 15. Deixa eu ver. Então, até a questão 15. Façam agora, porque agora vocês já sabem como fazer os cruzamentos. Qualquer dúvida eu estarei online, posso ajudá-los. Então, aguardo vocês em qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Outra coisa, hoje eu vou publicar o gabarito daquelas questões do CPB Prova. E eu preciso que vocês me perguntem depois quais vocês querem que eu grave a resolução. Se vocês têm dúvida em alguma delas, tá? Porque eu não vou gastar o tempo de vocês publicando uma coisa que vocês já sabem como é que se faz. Então, eu preciso que vocês me perguntem, professora, a questão número tal, eu preciso que tu explique. A questão número tal. Então, assim, me mandem o número de questões, quais são os números das questões que vocês querem que eu explique, que eu explicarei e publicarei o vídeo na próxima aula, certo? Combinado? Meus amores, um grande beijo, bom trabalho, fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau!